Então vamos lá. Talvez a gente consiga terminar a nossa jornada A Voz do Silêncio. Hoje, a ideia é a gente começar talvez o Tao Te Ching na próxima segunda. Vamos ver se a gente termina. É o último portal do livro. Vou colocar o slide, fazer aquele truque. Não, fiz errado. Nossa. Bom, tá todo mundo vendo a tela inteira? Tem um ponto vermelho aqui em Tu és esse vaso? Tá todo mundo enxergando? Tá, né? Sim. Então vamos lá. A gente parou aqui, verso 278. Ele fala, tu és esse vaso, porque, bom, agora nesse ponto, né, ele está falando sobre cada portal, né? Cada portal significa cada passagem para se chegar no estágio mais alto de consciência, de compreensão, aonde se atinge o nirvana, mas mantém-se aqui de alguma forma para nos ajudar. E aí ele fala assim, a porta de Diana, que é como eu comentei no último encontro, né? Que é traduzido como Diana, Diana às vezes é traduzido como meditação, e esse mesmo verso ele é traduzido em outros livros como Guiana, que é conhecimento. Mas basicamente esse é o portal do conhecimento, é o portal da meditação. O estado meditativo é o estado que leva ao conhecimento. Então, tanto Diana quanto Guiana, tanto as duas traduções, estão significando a mesma coisa, o momento onde se encontra o conhecimento. Antes disso, ele fez vários argumentos, né, que é um momento de manter a força, a vitalidade, como está no verso aqui anterior, 276, né? Senão perde-se todo esse caminho. E aí ele fala, o portal de Diana, do conhecimento, né, é um vaso alabastrino, branco, transparente. Dentro dele arde um auro firme fogo, a chama de Pragya, que é a sabedoria, né? Nesse estado, é o estado da sabedoria. Por isso que ele fala, agora tu és esse vaso. Né? Lembrando que foi sendo uma caminhada, portal a portal, até chegar nesse ponto esse ponto de conhecimento puro. Então a gente continua daqui, quando ele fala, tu te retraíste dos objetos dos sentidos. O ponto fundamental, né, do caminho do yoga, né? Na medida que controlar os sentidos significa pratyahara no yoga, do Yoga Sutra, né? O ponto onde se começa a condição de concentração, de meditação, de samadhi, de compreensão. Dali para frente, quantos meus sentidos estão externalizados, quantos os sentidos estão sem controle, o caminho está na senda, né? No trabalho, na prática, né? Que é chamado de Bahiranga, prática externa. Na medida que se consegue retrair os sentidos, começa então uma capacidade de enxergar o mundo, né, de forma lúcida e clara. E então ele fala assim, tu te retraíste dos objetos dos sentidos, percorresse a senda, né, o caminho da visão, o caminho da audição, e mantém-se na luz do conhecimento. Atingiste agora o estado de Titiksha, o Onadyor, né, tu estás salvo. Titiksha significa a mesma coisa que eu coloquei para Vairag aí, não é? Mas é que é a mesma coisa daquele estado onde se encontra numa profunda indiferença, mas não indiferença no sentido de não compromisso com o mundo, mas conseguindo, né, experimentar a vida sem apego nenhum à dor nem ao prazer. É o fato de se tornar extremamente, quando esse texto traduz aí como insensível, né, talvez não seja a melhor palavra, mas se torna extremamente equânime. É uma das coisas muito importantes de entender, né, que quando se atinge um estado de profunda conexão, de estabilidade, né, de ananda, de harmonia profunda, esse estado tem que ser entendido que é um estado onde tanto faz você estar numa guerra, ou num paraíso, ou numa praia, ou no inferno, você está bem. Esse é o grande ponto dessa estabilidade. A compreensão profunda do mundo como ele é sem
subjetividade, sem envolvimento, que é esse princípio de Carvalho, né, de estar fora, e mantendo-se estável em qualquer lugar, né? Isso não quer dizer que você não tenha, como humano, né, os sentidos, sentido. É aquilo que a gente fez, está fazendo, né, essa série de meditações, né? Aquele aspecto onde a dor ela é sensorial, né, faz parte do corpo. O relacionamento com a dor é um processo de julgamento, né? Tanto que até na quarta, né, quem fez a meditação da dor, coloca-se um estudo onde mostra que duas áreas do cérebro atuam nesse contexto, né? Uma que é o sensorial e o outro que é o do julgamento. Quer dizer, eu tenho uma dor, eu sinto a dor, e aí eu julgo a dor. Ah, eu não quero mais sentir, por que eu sinto essa dor? Essa dor é demais para mim. Todos esses julgamentos que levam ao sofrimento é outra área do cérebro. Tanto que a técnica é observa a dor, né? Fica nela. Quanto mais você ficar nela, menos julgamento você vai ter sobre ela. Esse estado de paravairagya, né? Ou titiksha, como está contado, agora você está nesse estado, é exatamente esse estado onde você olha o mundo como ele é, como se fosse a dor. Tanto faz a alegria e o sofrimento, né? Você se conecta a esse sentimento, a esse aspecto sensorial, mas não existe mais julgamento, não existe mais identificação, né? Não existe mais, nossa, extremamente bom ou ruim, ou bom, não existe mais essa variação mental. E aí entra nesse estado de estabilidade, né? De equanimidade, como Krishna coloca, né? Yoga é essa mente equânime. Aí ele continua falando, sabe, ó, vencedor dos pecados, que tão logo o suami, né, na tradução de suami sem o o aí, é traduzido como aquele que controlou os sentidos, né, que são os monges, né, é um título suami. E aí, com o o colocado, né, a tradução é aquele que entra na corrente, ou aquele que entra no rio. Lembrando que aquele que entra na corrente, a gente vive como nós somos, né, animal. E temos uma vida sensorial, buscando prazeres como qualquer outro animal. Quando a gente eleva no nível das relações, a gente passa a, a ter essa condição humana, né, de ser humano. E quando a gente supera os nossos limites humanos, os nossos condicionamentos, a gente tem essa perspectiva divina, né? Quando a gente percebe que a gente pode ser mais que animal, né? Quando a gente percebe que pode ser mais que humano, é esse aspecto de entrar na corrente, entrar no rio. E aí é interessante essa metáfora do rio, porque na medida que você entra no rio, o rio vai te levar ao oceano. E o oceano é essa grande perspectiva da consciência neutra, né? Onde todos os rios têm momentos de cheia, momentos de seca, todas as estações do ano vão trazer momentos de mais chuva, menos chuva. Isso não altera o oceano, né? Qualquer movimento que faça externo, e todos os rios, todos vão desaguar no mar. E mesmo assim, o oceano não vai se alterar, independente de qualquer condição. Ele é o oceano é a grande metáfora dessa estabilidade, né? Desse ananda, dessa manter equânime. E quanto mais profundo, mais o silêncio, né? O oceano tem muito essa representação da grande consciência. E entrar no rio significa entrar na corrente que vai me levar ao oceano, a essa grande consciência, esse grande despertar. Até num ponto aí vai falar novamente, né? Quando você entra na corrente, depois de 7 vidas, né, você alcança o nirvana, né, no caso do budismo. Você alcança essa consciência. Então, o swami é aquele que entrou na corrente. Entrou na corrente significa isso, então, né? Percebi que existe um caminho e aí eu entro. Enquanto eu estou do lado de fora do rio, estou vivendo como um animal, né? Talvez um ser humano, mas não buscando essa realidade, né? E aí ele fala assim, tendo cruzado a 7ª senda, que é o caminho da meditação e entrando na sabedoria, toda a natureza vibra de reverente alegria e se faz submissa. É uma análise interessante também sobre essa frase, né? Por isso que eu falo que talvez a gente não consiga terminar hoje, porque agora a gente entra num campo que é muito bonito, porque vai descrevendo essa possibilidade humana, né, de chegar nessa qualidade de consciência. E cada frase de cada verso tem um sentido, né? Então, não sei se
não vale a pena correr para chegar no final, ou talvez a gente não consiga terminar, porque eu vou lendo o verso, mas cada verso tem seu sentido específico, que eu acho que deve a gente parar um pouquinho sobre ele. Porque quando ele fala isso, né? Tendo cruzado a sétima senda, toda a natureza vibra de reverência e alegria e se faz submissa. É muito importante analisar que qual é essa submissão, né? Que pode permear por um aspecto de eu alcancei e agora tudo está sob o meu desejo, né? Que não é, né? Não é mesmo. A natureza submissa e com reverente alegria quer dizer que você está absolutamente conectado à natureza. E aí está tudo certo. Submissa significa que todas as coisas estão fazendo o que é necessário para que exista um sistema de harmonia. Quer dizer, quando a árvore existe e está sob o céu, e o céu gera chuva para manter aquela árvore viva, assim como os animais e todo o ecossistema em volta daquela árvore está existindo de forma alegre e submissa para que aquela árvore exista. Então, entende que esse é o nível de submissão. Na hora que se atinge esse estado, né, esse caminho de que vai entrar no campo do vairagya, da vitalidade, todos os aspectos que a gente já viu, na hora que se atinge essa conexão, né, a natureza se torna submissa porque nós nos tornamos parte da natureza. Já não existe mais uma expectativa de individualidade humana sobre as ações. Então, essa é a submissão. A submissão é no ponto que do reconhecimento de que todo o universo existe para que a gente exista. E para que a gente exista na nossa plenitude. E aí ele coloca a Argênia, ou prateada, né? Estrela cintila a boa nova, as flores noturnas. O riacho sussurra a lenda aos calhaus. As escuras ondas do oceano abramam os rochedos envoltos de espuma. E aí vem toda uma descrição de forma poética, né? Brisas impregnadas de aroma acantam aos vales e altivos pinheiros murmuram misteriosamente. Surgiu um mestre do dia. Essa visão, né, de quando o ser humano consegue chegar à sua plenitude, né, surge esse mestre. Né? Quando ele fala o mestre do dia também, né, esse dia significa um período incalculável, um mestre do tempo. E aí volta a colocar, né, até nesse fim de semana foi conversado bastante sobre essa questão do tempo, da necessidade da morte, né, para que exista a vibração da vida, né, para que exista o movimento da vida, é extremamente necessária a perspectiva da morte, né? Aí eu comentei no fim de semana e vale agora o comentário. Né, a gente está aqui 7h10, 7h50 da noite, porque a gente tem uma perspectiva de morrer. Porque senão não teria sentido nenhum a gente estar às 7 horas ou acordar cedo amanhã ou fazer qualquer coisa dentro da perspectiva de tempo. A gente só faz porque esse tempo ele pode ser limitado e então eu tenho que usá-lo da melhor forma possível. Quando entende profundamente a nossa existência como alma, como a voz do silêncio, né, se manifesta, né, a voz dessa alma se manifesta, se torna um mestre do tempo, quer dizer, não existe mais essa perspectiva temporal, que a gente está preso sobre ela de uma maneira benéfica. Percebe quando eu falo estar preso nesse sentido? É no sentido da nossa natureza. A nossa existência depende, né, dessa percepção de tempo, dessa ignorância da alma, porque tudo isso faz com que a gente gere e busque, né, essa perfeição existencial. Né? E essa perfeição existencial buscada dentro dos nossos limites de compreensão da existência do tempo, e aí determinam as ações. Né? A gente vai fazendo as coisas porque existe uma necessidade de cumprir um papel durante um período. Quando isso se desfaz, é que são esses seres que chegaram nesse ponto, né? O mestre do tempo, surge um mestre, além de ter essa característica de aquele que entrou no rio, né? Que está em busca do Nirvana, está a caminho do oceano, ele se torna o mestre do dia, o mestre do tempo. E aí ele se ergue agora, o mestre surgiu, né? Essa perspectiva que ele vai falar no final, é ele próprio. Nós somos nós, né? Nós podemos atingir esse nível de compreensão profunda. Então ele está colocando ele, mas na verdade ele que somos nós mesmos, né? Então ele fala, ele se ergue agora qual uma coluna branca no Ocidente.
sobre cuja face o sol nascente do pensamento eterno verte suas primeiras e mais gloriosas ondas. Percebe que ele está falando de alguém que entrou na corrente, né? Não é ainda terminou o seu percurso já no oceano. Então, o que ele está colocando é que agora nasce o sol do pensamento eterno e verte suas primeiras e mais gloriosas ondas, que é justamente essa perspectiva da existência, da realização como alma, da quebra dessa dependência do tempo, né? Dessa relação que a gente tem com o tempo. São as primeiras e mais gloriosas ondas. Sua mente, como um oceano, e aí volta essa metáfora do oceano, calmo e ilimitado, se estende no espaço sem praias. É só na profundeza, só no aspecto mais profundo da existência. É a praia, as ondas são a superfície da nossa existência. Né? A gente pode colocar como se visse um aspecto de todas as nossas turbulências mentais como um aspecto de superfície. Né? Chegando às praias, né? Ao limite da externalidade, quando a gente fala dessa questão da consciência do oceano, dessa profundidade imutável, né, eterna, esse silêncio da profundeza do oceano. Então ele fala, se estende no espaço sem praias. Ele detém a vida e a morte em sua potente mão, que é justamente essa perspectiva dessa relação com o tempo, né, ser totalmente diferente. Eu não sei se ficou claro, né? No fim de semana eu falei sobre isso, né? Agora, relembrando um pouco essa questão que eu estou falando da morte, do tempo, é que a concepção da realização da existência de uma alma eterna perderia todo o sentido da nossa existência com relação ao tempo. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui a esse horário exatamente, né? Se eu sou eterno. Se eu sou eterno, não tem o menor sentido eu acordar amanhã X hora, ou cuidar do meu corpo, né? Todos essas ações que são inerentes à nossa existência perderiam sentido com essa realização. Mas na medida que se realiza isso de forma verdadeira, né? Aí sim, né, se torna o mestre do tempo e detém a vida e a morte, né? Porque aí a relação passa a ser outra com essa existência. Sim, ele é poderoso. O vivente, poder liberado nele, esse poder que é ele próprio. Então, é o que eu estava falando no começo, né? Está se colocando uma terceira pessoa, mas, na verdade, tudo isso está interno. Tudo isso é essa consciência universal que experiencia o mundo através de vários pontos, no qual somos um deles, né? Mas a consciência somos nós, né? A gente está desconectado da capacidade de perceber a nossa consciência pura que experiencia esse mundo, confuso pelos aspectos mentais. Pode alçar o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahma e Indra, né? Brahma é o criador, Indra é o deus dos céus, né? E aí tudo isso se desfaz, percebe? Todas essas ilusões que são criadas e todas essas linguagens mitológicas, né, que são desenvolvidas para que a gente adquira um conhecimento e extremamente necessárias, tudo isso se desfaz quando a consciência alcança o seu nível mais elevado, né? É muito uma comparação de adulto-criança, né? É quando se consegue chegar nessa fase adulta da vida espiritual, deixamos de ser criança. Não é mais necessário os instrumentos de linguagem que a gente utiliza, né, que hoje é necessário, porque a gente não tem outra forma. Agora ele alcançará seguro o seu grande prêmio. Não usará ele os dons, e aí vem uma questão interessante, né? Descreveu todo esse estado, esse portal de Diana, de Diana ou do Diana, né, do conhecimento. E aí fala que alcança esse nível de relação com o tempo e etc. Mas aí ele termina com essa pergunta: não usará ele, né, e aí o mestre, que é ele próprio, não usará ele os dons que lhe confere para seu descanso e bem-aventurança, sua felicidade e glória bem ganhas, ele, ó subjugador da grande ilusão? Então, não vai usar ele toda essa cena, todo esse caminho, todos esses portais, vai ser usado para a minha felicidade, né? Para a sua felicidade, para a felicidade daquele que chega nesse caminho, com todas as glórias bem ganhas, né? Para essa bem-aventurança, ele vai subjugar a grande ilusão e vai entrar no nirvana, que é justamente essa fusão com essa consciência. Aí ele faz essa pergunta porque ele vai reforçar grande parte da fala desse livro, nesse terceiro fragmento, que defende, eu acho que, se eu não me engano, no segundo também, uma parte,
que defende muito essa questão de o caminho de Buda, do despertar, né? É fazer com que, do Bodhisattva, que é o santo na visão tibetana budista, e os santos de uma forma geral, é a visão de que, enquanto houver, e essa é uma fala do Bodhisattva especificamente, né? Enquanto houver algum ser infeliz, devemos ficar aqui para que todos sejam felizes. Essa é uma percepção extrema de compaixão, né? E de visão de unidade realmente, né? Porque não adianta eu alcançar o nirvana, entrar num estado de profunda estabilidade, paz, bem-aventurança, né? Ananda, a palavra usada para isso, e me desvinculo disso e não posso voltar mais, né? Simplesmente eu desvinculo a minha existência e entro nessa perspectiva do céu, vamos colocar assim, para usar uma linguagem mais cristã. E aí, na medida que eu fui para o céu, eu alcancei, ou se falar mais uma linguagem budista, né? Desfiz essa ilusão de individualidade, me fundo essa consciência, né? E entro nesse campo, não posso mais fazer mais nada aqui. Então, é muito valorizado o contrário disso. Você alcançou essa capacidade de consciência, mas você vai subjugar e vai buscar a sua felicidade? Aí a resposta é exatamente o contrário. Não. Ó candidato ao saber oculto da natureza. Se quer seguir as pegadas do santo Tathagata, que é o usado para Buda, né? Buda significa despertar, né? Se quiser seguir o exemplo de Buda, a gente está falando do budismo, tais poderes e dons não são para o eu. E aí, não sei se vocês lembram, mas uma parte desse livro até é colocado isso, né? Que pode-se ver até o Nirvana como um grande ego espiritual, porque na medida que eu vejo a minha libertação de todo esse sistema, que na tradição védica é colocado como moksha, né? Moksha significa se libertar, na medida que eu traço a minha meta para eu me libertar desse condicionamento existencial e alcançar, pode ser entendido como um grande ego espiritual no final, mesmo que isso seja o mais alto nível de consciência. Então ele fala isso, tais poderes e dons, toda essa caminhada, toda essa qualidade mental que se alcança com todo esse processo andado, né, não é para o eu. Quererás por si um dique das águas nascidas nos Sumeiro é o Kailasha, né? Kailasha é a montanha. Existe na tradição hindu, de uma forma geral, no qual o budismo não é ortodoxo védico, mas a tradição de uma forma geral hinduísta, a montanha como a grande criação, né? E tudo se desdobra da montanha. Até tem um texto aqui de um dos Puranas, Vishnu Purana, que fala: a montanha cósmica nasce a 80 mil léguas do centro do universo, circundadas por anéis dos 7 continentes, as 4 fases. Essa montanha especificamente, que também é a morada de Shiva, né? Ela vai se descrevendo a leste cristal, a oeste as luas, e aí essa coisa, né, da montanha tem a perspectiva de nasce o sol, atrás dela nasce a lua, o sol se põe, todo esse movimento existencial, lá do topo da montanha nasce o rio deságua e vai para o mar. Então, essa relação de que nessa montanha especificamente, né, que é chamado Kailasha, ou o Sumeru, ou se colocar essa metáfora da montanha de uma forma geral, da onde o mundo inteiro, todo o universo, todo mundo se desdobra a partir dela. E é por isso que ele fala, quererá por assim um dia que as águas nasceram no Sumeru, quer dizer, lá do alto da montanha, né, nasce o Gandhi, nasce toda essa vertente de se desdobrar para a Terra. Vai colocar um digue para ali, quer dizer, você alcançou toda essa condição de consciência e vai segurar com você, né? Não vai desaguar todo esse conhecimento e toda essa possibilidade de ajudar os outros seres a chegar a essa condição, porque se a gente pensar, né, o argumento que está sendo usado nesse livro, ele é extremamente coerente, porque o que nós estamos fazendo? Estudando um livro, né, de uma cultura milenar, aonde todo o caminho descrito da nossa existência, a busca por algo de uma consciência mais elevada, né, é retratado nesse livro, que foi escrito ou recebido por alguém de alguma forma. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui fazendo isso. A gente não teria a possibilidade do contato com uma visão muito mais elevada da existência do que simplesmente existir como um animal. Então, é exatamente isso que está sendo defendido, né?
Na medida que cada ser alcança um degrau mais alto da condição de olhar a existência, ele deve puxar o outro, todos ao seu lado. Existem dois princípios que eu acho extremamente importantes de compreender, né? A compreensão de que todo o sistema tem que estar estável, né? Então isso gera já a clara possibilidade de como agir. Como agir? Mantendo sempre o seu sistema estável, o seu entorno estável. E o seu entorno é o seu entorno, não é outro planeta, não é outro estado, não é outro país, né? Não é a Ucrânia, é aqui. A Ucrânia está passando por um grave problema. O que eu posso fazer para ajudar lá? Manter o meu sistema da melhor forma possível, né? Dentro das minhas possibilidades. Porque essa estabilidade do sistema vai fazer com que todos os seres que estão em volta, né, em torno desse sistema, que seja micro, possam subir cada degrau também, né? Então, eu acho que essa missão de toda a existência, principalmente humana, eu acho que nesse ponto pode-se colocar o humano como algo que, que ajude, né, de alguma forma, no sentido, acho que até no final a gente atrapalha, mas poderia ajudar, né, a existência a galgar degraus mais altos de consciência. Nesse ponto, eu acho que na Bíblia eu não conheço bem nada da Bíblia, por sinal, então difícil falar sobre um livro que eu não conheço, né? Conheço o mínimo. Então, mas em algum momento fala da relação dos humanos com os animais, né? E aí é interpretado até que os animais são submissos aos seres humanos. Mas eu acho que essa submissão que foi citada no verso anterior tem que ser muito bem compreendida. Submissão não é a coisa está ao meu favor, porque isso é um aspecto de visão egóica absolutamente errônea. Submissão significa aquilo está comigo, junto, né, dentro de um processo da natureza. Então, se nós somos responsáveis pelos animais, é justamente na qualidade de poder ajudar esses animais a atingir a sua plenitude como existência. E aí, na relação de humano com animal, de humano com humano, é exatamente essa perspectiva. Quando encontra um nível mais alto de existência humana, é extremamente necessário que esse que subiu 1, 2 ou 3 degraus a mais, puxe todo mundo também. Só que para puxar todo mundo, o ambiente no qual esses seres estão estabelecidos tem que estar em harmonia. Então, percebe que é uma jornada, né, de clara relação, de clara relação, de inter-relação, né? Não tem como separar um do outro. E é exatamente esse ponto que está sendo colocado. Atingir o nível último portal, mas você não vai deixar, né? Você não vai abandonar. Agora que você precisa usar tudo isso. Desviará a correnteza em teu proveito próprio, né? Ou fará subir até a sua nascente pelas crestas dos ciclos. Se queres que esse caudal de conhecimento da sabedoria de origem celeste, penosamente ganhos, que é uma existência, né? Se fala que entra no rio, entrou na corrente, são 7 vidas, né? Então, imagina a quantidade de experiências que cada ser passa, né, para conseguir, né, alcançar esse nível de sabedoria. Pensa na gente, nós que estamos aqui agora, né? Cada um está tendo uma jornada, né, específica, passando por vários momentos da vida. Em algum momento, caiu uma ficha que fala assim, não é só isso a minha vida, existe algo a mais, senão a gente não estaria aqui estudando esse livro. E aí existe todo um movimento de sobrevivência, de se colocar, de se autoafirmar na própria existência, de relações com pessoas. Existe uma vida que a gente está desenvolvendo. E paralelo a essa vida, que não deveria, mas intrínseca a essa vida, talvez a palavra seja melhor, a gente está desenvolvendo essa busca por um conhecimento, por uma sabedoria, que começa nos limites da busca por não sofrimento, mas aos poucos vai ganhando uma expansão de uma generosidade, de uma compaixão, de uma percepção de unidade. É um caminho, né? É um caminho penosamente ganho, né? E aí ele fala, flua como doces águas correntes, não deves deixá-la transformar num lago. Essa metáfora, essa linguagem é extremamente bonita, né? À medida que a gente conquista tudo isso, se fecha num lago, não, né? Deixa isso transbordar, deixa isso ser uma água corrente. Na medida que eu conseguir enxergar algo, você conseguiu enxergar algo, qualquer pessoa tem um insight qualquer que seja, de enxergar algo
né, que possa aliviar o sofrimento das pessoas e trazer ela a um nível mais alto de existência, é isso que deve ser feito. É isso que deve ser feito. Não tem outra coisa, né? Não tem, não é, pode até começar no princípio da individualidade, do ego, né? Ah, eu faço para mim, que é extremamente natural. Todos os seres que existem nesse mundo buscam não sofrer. Isso é a naturalidade da existência. Mas o buscar o não sofrer, ele vai naturalmente percebendo que não sou eu que não tenho que sofrer, né? É o núcleo no qual eu me envolvo que tem que funcionar de forma adequada. Ninguém pode sofrer, né? Essa é a visão. Todos nós temos que buscar esse não sofrimento geral. E aí ele coloca, sabe-se se Amitabha é um lugar onde vivem dois bodhisattvas que ajudam a humanidade, né? São dois grandes bodhisattvas, dois grandes santos. É tido como se fosse um lugar, né, onde um espaço, né, para Brahman, que tem um paraíso onde sempre existem dois grandes yogis, como dois grandes yogis, ou duas grandes almas sempre iluminando. Aí ele fala assim, sabe que é, a idade sem limites quer tornar-te um cooperador. Então, deve se expandir a luz adquirida como esses dois bodhisattvas que moram nesse local, né, em todo o âmbito dos três mundos. Os três mundos é o terrestre, o astral e o espiritual. Quando a gente canta aquele mantra, o Gayatri, né? O Gayatri começa justamente cantando esses três planos, é Om, Bhuva, Swaha, né? Aí começa o mantra, né? Então, aqui reforça exatamente isso, né? Então, expande essa luz, como outros yogis fizeram, né? Como está seguindo uma tradição de diversos sábios. Sabe que a torrente de conhecimentos super-humanos, né, além do humanos, e a sabedoria dos devas, devas é tido como semideuses, que ganhaste, deve de ti o canal de Alá. Alá é essa consciência universal, ser derramada em outro leito. Então é exatamente isso. Super-humano no sentido de mais que humano, né? Essa condição da gente poder sublimar a nossa própria existência. Esse é o conhecimento super-humano, né? Que traz uma visão além de humano. E é muito fácil entender isso, não é nada espetacular no sentido de místico, mas no sentido de eu consigo sublimar padrões humanos, né? Eu consigo sublimar algo como o sexo, por exemplo, se eu consigo sublimar essa energia que é extremamente animal e extremamente voltado com um prazer humano, eu consigo sublimar isso, eu deixo de ser humano, né? Eu sou mais que humano. Por isso essa linguagem de devas, né? De semideuses, né? Não é caindo para um campo de mitos, mas num campo de compreender que existe algo além, muito além ainda da própria existência humana. Ganhou isso, né? Entrou no canal da consciência universal, isso deve ser derramado para outro leito, que é exatamente tudo isso que eu estou falando, né? A necessidade de estender a mão para todos os seres que estão próximos, se alguém alcança um pouco mais. É o que a gente vê na existência, né? Você está num caminho difícil, alguém consegue fazer algo que facilite, ele puxa o que está com dificuldade. Né? Deve saber, Narjol, né? Tu que és do caminho secreto, que as águas puras desta corrente devem ser usadas para tornar mais suaves as amargas ondas do oceano. Aquele poderoso mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. É sempre essa conexão que existe um grande sofrimento de uma forma geral, né, e existe uma possibilidade de elevar esse sofrimento. E a gente tem que fazer parte disso, nunca pode virar as costas. Né? Esse é um ponto também que se fala muito nesse livro, é entrar nessa onda, né? Faz parte da existência, experienciar essa onda. E aí ele fala, quando tiveres te tornado como uma estrela fixa no mais elevado dos céus, esta clara esfera celeste deverá brilhar desde as profundezas do espaço para todos, exceto para si mesmo. É muito bonito, né? Muito bonito que volta sempre a insistir nisso, né? Não é para você. Essa perspectiva, mesmo que sutil, da visão egóica, nos tira a possibilidade de alcançar esse nível de consciência que está sendo colocado, esse nível de conhecimento puro. Porque o conhecimento puro é quando desfaz essa visão egóica. Enquanto existe um fio de ego, um fio de individualidade, existe o princípio de confronto e de confusão. Até eu citei no passado, eu citei algumas vezes também, que eu achei muito bonita a forma como os chineses do taoísmo colocam essa perspectiva de confusão e de confronto. Né? Ele fala que tem 8 níveis, tem 8 coisas que você
não pode ter, que vai gerar confusão. E aí ele cita muitas coisas bem simples, que uma que eu citei na turma presencial e ontem, né? Ele fala a barba comprida, porque no costume oriental, os sábios deixavam a barba, não podia cortar assim com o sikhismo. Ele fala a barba comprida, a generosidade, a altura. E aí ele vai citar 8 que eu estou falando, altura, porque a altura vai trazer confusão. Porque qualquer coisa que se coloque num âmbito de que eu sou mais do que o outro, ou o outro é mais que eu, já gera essa perspectiva de individualidade e de não conexão. Porque daí existe um e o outro. Existe mais e menos. Existe eu sou mais, eu sou menos. O simples fato de um sábio ter uma barba maior que a do outro não ter barba, fala, não, mas não podia ter deixado a barba, não podia ter cortado a barba, você não cortou, você é menos. Então é muito interessante, né, que qualquer coisa, altura ou gentileza, eu sou mais gentil que o outro. Aí já causa uma confusão que gera confronto. É interessante, ou um confronto que gera confusão. Então é esse que ele coloca, né? Você vai estar lá na última esfera, na mais alta esfera celeste, no abrir a estrela que mais elevado dos céus, mais brilhe para todos, exceto para si mesmo. Porque se brilhou para si mesmo, você volta de novo à mesma conexão de egoísmo e de desconexão. Ela deve transmitir a luz a todos, mas não tirá-la de ninguém. Então é esse último grau de compreensão que vai levar a compaixão, que vai levar a empatia, todos os mais elevados sentimentos humanos, né? De profunda conexão mesmo. Quando tiveres te tornado como a pura neve nos vales das montanhas, fria e insensível ao toque, mas quente e protetora para a semente que dorme bem abaixo dela, é esta neve que deve receber o frio destruidor dos ventos do norte, defendendo assim do seu dente agudo e cruel a terra que contém a prometida colheita, a colheita que alimentará os famintos. Né? É essa visão de proteção e de ajuda mútua, né? Que é o que os bodhisattvas, né? Que é o grande, esqueci a palavra, grande comprometimento dos bodhisattvas, né? Condenado por ti mesmo a viver por futuros kalpas, né? Kalpas são eras, são ciclos de existências muito grandes, né? Que inclui várias eras, né? Sem o agradecimento e percepção dos homens, né? Entalado como uma pedra entre as outras inúmeras pedras que formam a muralha guardiã. Então, essa visão que vários sábios, yogis, santos, várias grandes almas foram construindo essa muralha para nos proteger, né? Esses ensinamentos que são os esforços de inúmeros santos. Esse é um dos pontos também muito importante de reconhecimento dessas grandes almas, né? Que nos deram a possibilidade da gente se elevar um pouco mais além da nossa qualidade animal. Você pega Cristo, e logo depois de Cristo vem a Idade Média. Se você vê a Idade Média, a gente levou a condição humana a um nível bem próximo do animal, né? Em termos, todos os termos. E o que segurou a humanidade a não se perder nesse nível de existência, né? De perder a sua qualidade de ser humano, no mínimo, né? E depois de transcender a humana, menos ainda. O que nos manteve, né, num caminho, e isso tira a tecnologia, porque isso tudo é uma construção de artefatos tal que não necessariamente afeta a consciência. Então, a evolução humana, ela não se perdeu num caminho, né, bárbaro, porque existiram essas grandes almas, como Cristo, como Buda, como Krishna, como os grandes, todos sábios e santos que nos deixaram escrituras, caminhos, que nos deixaram perspectivas, possibilidades de ser humano. Se não fosse eles, se eles não conseguissem, se eles não construíssem esse grande muro de proteção contra a nossa decadência como possibilidade humana, a gente não estaria onde está. Então, independente da construção de tecnologia, de desenvolvimento, o que sustenta a humanidade numa possibilidade de crescimento verdadeiro enquanto consciência são essas escrituras, esses santos, né? Então, ele coloca de uma forma muito bonita, né, que ela, quando ele fala em cima, né, cimentado com seu sangue, construída pela mão de mil, você é uma pedra, né? Quando chega nesse estado, é mais uma pedra nesse muro, né? Mais uma parte desse muro
que foi escrita e cimentada com seu sangue, ela escuda a humanidade, desde que o homem é homem, protegendo-a de ulteriores e maiores misérias e aflições. Porque na medida que a gente se entrega a essa ilusão, né, criada pela mente, essa busca, é uma vida de miséria e aflição, né, que se extremam em vícios de todas as formas e acaba o poder, né, toda essa ânsia por conquista, por competitividade, que é o que gera as misérias e aflições que a gente está vendo agora, né? Quando um país quer invadir o outro e quer dominar e quer ganhar e o outro gera várias barreiras e aí é um confronto e uma confusão. São duas palavras muito bonitas que foram usadas no taoísmo no sentido da barba mais longa. Quando um tem a barba mais longa que o outro, gera confusão e confronto, que é o que a gente está vendo no mundo, né? Se não existir uma base de percepção de unidade, é miséria e aflição. E são esses santos, né, quando ele coloca, especialmente Nirmanakayas. Nirmanakayas é exatamente os bodhisattvas que conseguiram entender, mas não se libertaram, voltaram porque eles acham que todos acham e devem, todos os seres têm que alcançar. Então, esses são os grandes, essas são os grandes admiradores, né? Porque se não fosse eles, a gente não teria essa possibilidade. Por outra parte, o homem não a vê, não quer percebê-la, nem quer dar ouvido à palavra da sabedoria, pois não a conhece. Então, é isso que ele está falando, né? Existe um esforço imenso e existe um esforço que, às vezes, a pessoa nem quer saber, né? Nem conhece nada, que é a grande parte da nossa existência humana que vive independente da sua condição financeira, ser boa ou ruim, vive como um animal, né? Pode ser um animal extremamente sofisticado, né? Mas não deixa de ser um animal, no sentido de buscar prazer. Animal, sempre eu falo, não tentando gerar uma visão pejorativa ou diminutiva de pessoas, mas é animal no sentido de viver em busca de prazer, satisfação, cuidar da prole, em comer bem e dormir bem, como qualquer animal busca. Então, falando no sentido de não de denegrir, mas no sentido de que o homem pode ser mais que isso. Né? Nesse sentido que se coloca a visão de viver como um animal. Né? Mas tu a ouviste, tu sabes tudo, ó tu de alma ardente e cândida, e tem de escolher. Ouve, pois, de novo. Que são os dois caminhos que ele coloca, né? Um caminho de tentar se libertar e o outro caminho de encontrar a libertação e fazer com que os outros se libertem, né? Essa é a escolha final que ele coloca. Na senda de Soânia, os que entraram na corrente está seguro. Sim, esse marga, que significa caminho, onde só trevas vêm ao encontro do cansado peregrino, onde laceradas por espinho as mãos gotejam sangue, os pés rasgados por seixos duros e agudos, e Mara, que Mara é tido o demônio, a ilusão, maneja suas armas mais potentes. E há ali um grande prêmio imediatamente após. Então, é um caminho duro, difícil, onde existe sofrimento. Isso não tem nenhuma visão negativa na existência, mas é uma visão real. Né? A gente existe, as coisas são impermanentes, as pessoas morrem, os mundos se transformam, tudo que a gente imagina de algum momento vai se desfazer, né? Então existe um sofrimento inerente, né, nessa busca existencial, na busca da vida, em que Mara, que é o demônio, maneja suas armas mais potentes, né, que são as ilusões. Ele está num caminho, daí de repente olha e fala assim, não, mas se eu ganhasse tal coisa, eu seria mais feliz. E aí você vai jogar todas as energias para ganhar aquela coisa imaginária que vai trazer a felicidade, ou a pessoa, ou qualquer coisa que seja. É sempre com um prêmio que vai ser ganho em algum momento, né? Esse prêmio nunca ganha, né? Esse prêmio sempre vai estar correndo atrás dele. Calmo e impassível, o peregrino desliza pela correnteza que conduz ao nirvana. Entrou no rio, sempre essa metáfora, o rio vai levar o mar é esse nirvana, essa consciência. E aí ele sabe que quanto mais sangrarem os seus pés, maior será a limpeza e brancura. Bem sabe ele que depois de 7 curtos e fugazes nascimentos, que é aquela colocação, quando entrou no rio, né, quando entrou na corrente do nirvana, 7 nascimentos depois, você alcança essa possibilidade. Tal é a senda de Dhyana, né, que é essa compreensão, esse momento profundo de sabedoria. O refúgio do yogi, a bendita meta que os shrotapatis anelam. O que se busca no yoga? Exatamente essa qualidade mental, meditativa, de compreensão do mundo de forma lúcida e clara, e dessa forma, acrescentando a esse refúgio de dhyana do yogi,
buscar com que todo o seu entorno também se eleve de alguma forma. Paramahansa Nityananda fez aquele caminho dos chakras que eu usei como base do estudo dos chakras que eu sempre faço, e no final do estudo ele reforça isso. O último estágio, Sahasrara Chakra, de alcance de consciência mais elevada, a palavra que ele usa é enriquecimento. Enriquecimento do seu entorno. Né? Então, de todas as formas, esses sábios, esses yogis, nos conduzem a entender isso. Né? No final, o grande refúgio, o refúgio de uma mente equânime, estável, lúcida, clara, né? Iluminada, é fazer com que o seu entorno se ilumine também, né? De alguma forma. E isso é feito de uma forma muito prática. Né? Alguém usou, semana passada, o exemplo do Padre Júlio. O Padre Júlio é um ser iluminado que tenta harmonizar o sistema da forma dele. Quero dizer isso por quê? Porque ele não se coloca num plano onde você vai mudar a humanidade, né? Você vai mudar o mundo, mas de repente você pode mudar a sua casa, de repente você pode iluminar os seres que estão à sua volta, na sua rua, no seu bairro. Esse é o nosso papel, né? Não é de se tornar um santo e se tornar um mártir da humanidade, querendo mudar a humanidade, não. Né? É desenvolver na qualidade de consciência, no qual a nossa vida vai se estabilizar de uma forma muito mais equânime, e na medida que a gente consegue essa estabilidade, essa paz na existência, sem se envolver com os movimentos naturais, mas conseguir se relacionar de forma razoável com isso, isso traz uma existência de mais pacificidade, de mais compaixão. Isso é o benefício que a gente vai ganhar, né? Porque o ser humano tem que buscar um benefício, qualquer que seja. O benefício humano é viver com menos sofrimento. Mas esse benefício, ele gera uma conta que é fazer com que as pessoas próximas também tenham essa possibilidade de viver com menos sofrimento. Não será assim quando ele tiver cruzado e vencido o caminho de Arihata, né? Um ser elevado, né? Que significa um ser elevado. Não vai ser quando ele cruzar esse caminho e se tornar um ser elevado. Ali, Klesha, putz, falta tão pouco para acabar. Não falta tão pouco, não. Mais ou menos. 8h24, bom, enfim. Ali, Klesha significa aflição, né, na tradução do yoga, e é uma das principais filosofias do Yoga Sutra, onde fala que existem 5 aflições que nos tiram a possibilidade, né, que nos levam a nos afundar no nosso caminho existencial humano, material. Né? E aqui ele está usando klesha como o amor pelo prazer. Né? Então, quando a gente desenvolve um amor pelo prazer, uma busca pelos sentidos, né, é a klesha, é uma aflição, né? É a satisfação pelo mundo. Quando o klesha é destruído, e aí percebe que o que nos prende à existência, né? É a identificação com a própria existência que nos prende aqui. Né? A gente é preso porque a gente se identifica com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida, e aí a gente fica tentando desfrutar o máximo possível dos prazeres inerentes a esse corpo que busca isso. Quando isso é destruído, extirpadas as raízes de Tanha, né? Tanha é essa vontade de viver, né? Que nos prende a esse samsara. E aí pode ser traduzido também como sede, ganância, desejo, luxúria. Percebe que a estrutura de desejo e apego é que nos prende a essa existência. Né? Quanto menos identificação, apego e desejo, mais livre, né? Mais em paz, mais estável. Essa é a visão. Né? Não é negar a existência dos seus prazeres, tentando negar a própria existência humana. Não. É existir, mas sem a identificação profunda com isso, porque isso nos prende, enreda e gera sofrimento. Né? O ponto básico é esse. Quanto mais enredado nesse amor, nesse prazer, nessa satisfação, mais sofrimento eu tenho, porque sempre eu vou ter, né, uma hora de felicidade e outra hora não, que é natural. Mas para, discípulo, né? Ainda uma palavra, pode destruir a divina compaixão. Compaixão não é um atributo, e essa é uma parte extremamente bonita desse livro. Compaixão não é um atributo, é a lei das leis, é a eterna harmonia, que é tudo isso que eu falei anteriormente. É o eu do Alaya, que é a consciência universal. Compaixão não é uma busca, né? Compaixão não é um atributo, um adjetivo. Compaixão é a lei da existência harmônica. Né? Essa é uma essência universal, sem praias, sem distração. A luz da justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a lei do amor perpétuo. São 8h26. Eu achei que eu conseguiria, nessa missão árdua, de terminar, mas ainda falta alguns versos ainda. Então, eu vou, na verdade, parar aqui.
Eu até ia colocar no grupo hoje que a gente terminaria nossos estudos e tal, mas no fundo, eu sabia que tinha muita coisa ainda para falar e não daria para terminar. Como são 8h26, eu vou deixar para alguém fazer algum comentário, e aí a gente termina na próxima semana. Eu acredito que sim, agora a próxima não passa. Da segunda-feira que vem, aí talvez a gente faça uma conversa sobre tudo que foi falado, um pequeno resumo dos três fragmentos que a gente viu, né? Mas para aqui, que eu acho que é um lugar até muito bonito para falar, para parar, que resume tudo que foi falado, né? Compaixão não é um atributo, é a lei das leis, é a eterna harmonia. Então, esse é o grande ponto de se compreender. Chegar ao ponto de espontaneamente agir conectado com a lei do universo, que é através da compaixão, através da estabilidade, da harmonia do entorno no qual a gente vive, né? Essa é a essência universal. Sem praias, né? A luz da justiça. Eu achei esse verso, pelo menos, é um muito bonito para a gente terminar nossa conversa hoje, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Porque daí, no final, acho que semana que vem a gente termina com chave de ouro, né? Fazendo uma revisão daquilo que a gente já viu, né? Uma reorganização de tudo que foi falado. Mas aí fique à vontade agora para vocês falarem alguma coisa, alguma colocação, enfim. Boa noite, Esther. Chegou um pouco depois, nem boa noite para você. Tranquilo, gente? Boa noite, Oi, boa noite, Boa gente. noite. A gente está Escolhido aqui. Tá frio aí, né? Tomara que esse frio chegue aqui. A gente pegou bem no comecinho. Isso foi ótimo. Eu acho que não adianta a gente correr, né? Depois de um ano estudando esse livro, não teria por que correr nesse finalzinho. Termina numa parte bonita também, né? Que é essa visão que foi falado muito, né? Nesse texto agora, nos últimos, a necessidade de compreender que compaixão, ajuda, caridade, todas essas palavras que a gente usa, não são... É a lei do universo, né? Não é uma coisa a se conquistar ou ganhar, enfim. Me coloca, não é um atributo. Eu achei bem legal que ele volta, né, naquilo que a gente já tinha discutido, né, de quando chega próximo ali do Nirvana, você renuncia, né? Renuncia e volta. Que é a última cena. E no final ele fez um resumo dos 7 portais, né, até chegar a sabedoria, e agora ele foi descrevendo cada um mais de uma forma mais profunda, cada um desses portais. Aí quando chega agora no Diana, no conhecimento puro, aí que ele reforça mais ainda essa condição, né, de agora você tem que escolher o caminho correto, né? Tudo certo, gente. Quem quer fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Senão, a gente volta semana que vem, para a gente encerrar a nossa. Aí sim, acredito que da semana que vem não passa nosso encerramento desse estudo, que foi tão interessante nessa caminhada. Tudo certo, gente? Então eu vou encerrar a gravação. Para quem pode falar, se alguém quiser falar. Vou só encerrar então a gravação para quem for pegar a gravação anterior. Depois, se alguém quiser ainda continuar fazendo algum comentário, fique à vontade. Namastê, gente. Boa noite para todo mundo. Vou só encerrando. Boa noite. Boa noite.